Olá, eu sou André Muniz, diretor de mercado da Unimed Caruaru. Estou aqui com Jailma Barbosa para mais um Unimedcast. Como o doutor André Muniz falou, eu sou Jailma Barbosa e estamos hoje aqui recebendo convidadas muito especiais, não é, doutor André? Sem dúvida. Apresente-as. Estamos aqui com Lígia Valência, nutricionista, Aparecida Nascimento, que é profissional de educação física. E hoje a gente vai conversar aqui sobre o dia 14 de novembro, que é o Dia Mundial de Prevenção e Conscientização sobre o Diabetes. Então, a gente vai abordar todos os temas relacionados à prevenção e ao próprio tratamento da doença. Vamos falar sobre alimentação, sobre atividade física, conhecer mais sobre essa doença e trazer também algumas informações sobre os nossos programas de prevenção que a Unimed já executa e você pode ter acesso se você é cliente da Unimed Caruaru. Agora, já que nós estamos há muito tempo gravando podcast, conversando com você que está aí do outro lado, eu acho que vocês já sabem a função desse médico que está aqui do meu lado, né? Qual a especialidade dele? Qual é, doutor André? Pois é. Hoje eu vou inverter. Eu vou sair daqui, não da cadeira, mas vou sair da posição de entrevistador e você também um dos entrevistados, já que o tema é relacionado à especialidade que eu atuo, que é a endocrinologia. Então, junto com Lígia e com Cida, nós vamos responder as perguntas que Jailma e que eu mesmo posso até formular para nós, para que a gente possa ter aí um bate-papo legal e que esse conhecimento possa agregar na tua vida e promover mais saúde. A gente ouve muito falar sobre diabetes e hoje vai ser uma honra conversar com ele, que é referência. A Lígia também e a Aparecida Nascimento são referências dentro desse atendimento que a Unimed também proporciona aos seus clientes, aos seus usuários. E a pergunta praxe sempre é, né, doutor André, o que é diabetes? Mas eu quero avançar um pouco mais. Tipo 1, tipo 2, explica pra gente essa dimensão da doença. Muito bem. Na verdade, quando a gente usa a expressão diabetes, a gente está falando de um conjunto de doenças que vão cursar com a elevação da glicose, do açúcar do sangue. A glicemia, ela vai se elevar ou por um defeito na produção de insulina, que é característico do diabetes tipo 1, que acomete mais a infância e a adolescência, pode acometer o adulto jovem ali na casa dos 25, 30 anos, que é o LADA, que é um tipo menos comum, mas também com uma característica autoimune, como o diabetes tipo 1, e o diabetes tipo 2, que é mais comum nos adultos, está relacionado muito ao sobrepeso, à obesidade, à inatividade física, e todos esses quadros têm um ponto central, que é a glicemia vai subir, ou por falta de insulina, ou por uma dificuldade da insulina agir no corpo, a chamada resistência à insulina. Além desses tipos clássicos, existe também o diabetes gestacional, que surge no decorrer da gestação, que também é causado por uma resistência à ação da insulina, ocasionado pelos hormônios da placenta. E esses hormônios da placenta vão fazer frente à insulina, impedindo que ela consiga diminuir essa glicose. Então, esses são os tipos principais de diabetes e quando a gente vai tratar, é importante que a gente tenha isso em mente, de que tipo a gente está tratando, porque isso muda a abordagem terapêutica em relação à medicação. Mas a gente vai ver, e Lígia pode nos trazer essa informação, e Cida também trazer essa informação, que no quesito alimentação e no quesito exercício, a base é a mesma. Então, trazendo vocês para cá, a gente estava lá nos bastidores já imaginando, né, esse cuidado multidisciplinar, né? Não é apenas o endocrinologista que vai atuar e conseguir intervir, melhorar e prolongar a vida desse paciente, a qualidade de vida dele. Aí entra o papel das duas aqui. A mais conhecida vai ser a atuação da nutrição, né? Isso. Que aí é onde já chega aquilo, não, eu não posso comer açúcar, eu não posso isso, não posso aquilo outro. Explica pra gente por que vem tanta restrição alimentar assim, Lídia. Então, ao contrário do que as pessoas pensam, né, fazer as restrições, as proibições, existe,
quantidades, né, que as pessoas podem estar consumindo e principalmente trabalhar a conscientização, né? E toda essa mudança do perfil alimentar, entender principalmente a necessidade principal assim do paciente é o que vai fazer a diferença, né? Principalmente para que aquela pessoa consiga aderir, né, às mudanças que são necessárias, tá? Então hoje, com o amplo acesso à alimentação, a gente tem, né, muitas opções a serem consumidas, a serem substituídas. Então, quando se fala, né, no diabetes, a gente pensa somente que é o açúcar por si só, né? Mas eu acho que vale a pena até você enfatizar, para quem está nos acompanhando, quebrar logo esse mito. Não adianta só tirar o açúcar e achar que está fazendo o que tem que fazer. É o que transforma-se em açúcar também, né? Isso mesmo. Então, dos primeiros questionamentos quando eu recebo o paciente, né? Eles, mas eu nem gosto de comer açúcar, nem como tanto doce assim. Isso. Mas não é somente o doce, né? É a bolacha, é o pão, é o macarrão, são as massas, são os alimentos industrializados, ultraprocessados, né? O sódio também contribui, a gordura. Então, é um conjunto de fatores que vai proporcionar esse aumento, essa resistência e quebrar esse mito de que realmente é só o açúcar. Ou até mesmo diz assim, mas eu como fruta, eu como muita fruta. Será que é só a fruta que vai estar aumentando? Né? Então, é um conjunto de fatores. E quando a gente pensa, né, na prevenção, no alimento em si, na busca de mudanças e trocas, né? Então, é substituir o açúcar comum, o açúcar tradicional, o famoso açúcar branco, o açúcar de mesa, né? Por opções mais saudáveis, naturais, seja fazer o preparo de um alimento com uma fruta para adoçar, seja um próprio adoçante mais natural, que também é uma grande questão, né? Eu não como açúcar e eu substituí por adoçante. Que tipo de adoçante? Qual é a quantidade também, né, que está sendo utilizada, né? Então, procurar entender a necessidade e ver que existem possibilidades de substituições. Já vai ficar um monte de perguntando açúcar mascavo, açúcar demerara, açúcar branco. Vários spoilers. Qual é o adoçante? Qual é o adoçante? Mas vamos trazer Cida também para a conversa, Aparecida Nascimento, porque esse foi o meu questionamento. Mas quando, a exemplo do que eu tenho lá em casa, meu pai é diabético também, né? Aí não tem mobilidade quase para nada, né? Mas em que momento que entra esse preparo muscular se ele não tem? Conta, Cida. É isso aí, né, Jailma? Então, realmente é um tema que a gente observa que tem uma grande relevância, né? E como o doutor André enfatizou, estamos aí no mês que enfatiza essa questão da prevenção, né, ao diabetes. Então, se todos nós tivéssemos um pensamento de iniciarmos uma vida mais ativa, com atividade física, uma boa alimentação, um cuidado, a própria prevenção iria promover realmente essa saúde. Mas realmente, na maioria das vezes, nos casos, né, já mais avançado, o paciente, aquele com a comorbidade maior, ele realmente vai sentir uma indisposição a mais. Mas a atividade física, o exercício físico, ele vai estar sempre agregando e sendo indicado mesmo para toda e qualquer, assim, eu não diria doença, mas eu diria, assim, a forma da gente manter nosso corpo numa manutenção. Porque quando a gente para de fazer a atividade, realmente vai decair e vamos perder massa muscular, automaticamente a gente vai ficar sem força, sem disposição. E aí, associando a boa alimentação com a prática do exercício físico, essa pessoa vai ter uma melhora, tanto na taxa mesmo da própria insulina, a sua glicose vai dar uma equilibrada. Isso não só para diabético, mas para todo um tipo de doença crônica. Realmente, o exercício físico, a gente vê ele hoje como um dos mais indicados para promoção, prevenção e um cuidado, né, na vida de todos nós. Seria o caminho para não ter É um grande trunfo, diabetes, justamente para não ter diabetes, para tratar a obesidade, as doenças do colesterol, inúmeros tipos de câncer também que estão relacionados a essas alterações metabólicas, porque quando a gente vai abordar um paciente diabético, muitas vezes ele tem um floreio de outras alterações metabólicas que o tornam
muito suscetível às chamadas doenças cardiovasculares. Isso. E nisso a atividade física se encaixa perfeitamente e com base numa alimentação equilibrada, como Lígia ressaltou, esses cuidados vão trazer benefícios de curto, médio e longo prazo, principalmente. Aí, doutor André, vem aqueles casos onde a gente pensa, né, e vê muitos relatos também, a gente fica sabendo, a gente sabe dos problemas que o diabetes vai causando com o paciente. Em que nível que há comprometimento de membros, que aí já não foi mais possível intervir de tal maneira e teve que fazer aquela interrupção ali e cortar algum membro do paciente? Essas são as chamadas complicações crônicas do diabetes. E elas vão surgir naqueles casos onde o controle não foi adequado durante muitos anos. Então, a gente, quando fala de complicação crônica, a gente tem em mente que o indivíduo tem um diagnóstico de 6 a 10 anos, ou mesmo que ele não sabia, mas que a doença iniciou num prazo além desse. Porque é o tempo suficiente para que tenha o comprometimento da chamada microvasculatura, nos microvasos que nutrem as próprias artérias, que nutrem os nervos, que vão estar na retina, nos glomérulos renais, as estruturas que filtram o sangue. E esse comprometimento é que pode levar às complicações crônicas como a amputação, né? Infelizmente, o diabetes é a principal causa de amputação não traumática de membros. E a gente sabe que se controlar bem, seja um diabético tipo 1, seja um diabético tipo 2, a gente consegue prevenir essas complicações. Então, aquela história, não, todo diabético tem dificuldade de cicatrização. É mito. Existe dificuldade naquele que já tem realmente um comprometimento. Ou que não procurou um atendimento assim que viu aquele ferimento, existe um dado que hoje o Ministério da Saúde diz que 50% dos diabéticos não sabem que são diabéticos, né? Então, a gente precisa chegar antes. É nesse intuito que a gente promove ações como essa do dia 14 de novembro, para que a gente consiga diagnosticar pessoas que ainda não têm o conhecimento dentro desse cortejo de doenças silenciosas, como a hipertensão, diabetes, doença do colesterol, que vão passando e comprometendo nossa qualidade de vida, mas sem causar sintomas. Então, esse é o grande valor de você diagnosticar precocemente. Quem sabe até, e hoje a literatura nos dá essa luz no fim do túnel, reverter um diabetes que está instalado há 5, 6 anos, isso já tem dados mostrando que foi possível. Que Agora, maravilha. como foi isso? Mudanças na Mudanças de alimentação, hábitos. atividade física regular, conseguindo realmente fazer uma diferença na vida da pessoa. É isso mesmo. Eu sempre costumo trabalhar com o paciente, né, e falar. Não adianta só tomar a medicação que foi prescrita, porque ela por si só, sim, tem efeito, tem resultado, mas se não acontecer as mudanças alimentares, realmente não vai atingir, né, o objetivo esperado, né? Então, o papel do nutricionista não é para trazer o terrorismo, muito pelo Perfeito. contrário, é a solução, né? Então, vamos entender a situação e mostrar que há opções de substituição. Então, eu recebo muitas situações, né, de pessoas que estão lá com... me traz uma hemoglobina glicada de 5,7, ou que está mais próximo aí do limite, e já levanta aquele sinal de alerta, né? Então, é importante, a partir de então, trabalhar essas mudanças, tá? Já outras situações, por exemplo, aquele paciente mais resistente, aquele paciente que é difícil, né, de você trabalhar essas mudanças. Então, já chega aí com um resultado de 10, né, e que já fez trocas de medicações, ou até mesmo um paciente que faz uso da insulina, e precisa haver as mudanças na alimentação, porque aí realmente não vai evoluir como esperado. Ou até mesmo
que até apresentam um resultado legal, né, controlado, mas que tem sintomas das complicações. Aquele paciente que já sente alguma dormência nos membros, né, dificuldade na visão, e tá lá fazendo a medicação, mas aí quando a gente vai para a anamnese, quando a gente faz o recordatório, sempre há aquela escapada, né, na alimentação. Enormes montanhas russas, às vezes. Enormes, isso mesmo. E o grande fator é a resistência, né? Ou às vezes na aceitação. De não aceitar que é um paciente diabético, né? E confesso que é a maior dificuldade, é quando não há a aceitação, né? Mas quando a gente mostra que tem solução, que você consegue ter uma vida, né, legal, uma vida E tem ativa. muita gente que tem, né? Sim. Tem muita gente. Então, quando a gente mostra que existe a possibilidade, aí começa realmente a quebrar mais aquele gelo com relação ao processo de aceitação. Tem coisas que vão fazendo com que a doença tenha uma incidência ainda maior, como, por exemplo, alcoolismo, tabagismo, são sempre fatores que aumentam mesmo essa possibilidade de diabetes ou... São complicadores, né? Porque você vai fazendo um somatório O estilo de vida. Um estilo de vida desregrado, e aí, muitas vezes, com a ausência da participação ali do educador físico dentro do processo, para que ele consiga... Porque eu acho que Cida pode trazer isso de forma muito clara para a gente. Se ele tem resistência a mudar a alimentação, imagina o estilo de adotar uma atividade física regular. Exatamente, é exatamente isso, doutor. É exatamente isso, Jailma. Hoje, realmente, a Unimed Caruaru, né, com o privilégio que temos, por ser uma empresa realmente de cuidar da saúde, né, de mostrar um jeito realmente de cuidar do cliente, do colaborador, do próprio cooperado. Na própria medicina preventiva, né, temos aí o espaço do Viver Bem, que existe em vários programas, e dentre eles nós temos um que realmente promove e faz com que realmente a gente busque cuidar, manter ali um balanço e trazer mais clientes próximo da gente para a gente estar cuidando de uma forma e de um olhar mais atencioso. Através do programa Viver Bem em Movimento, o público específico para esse programa, né, a gente atende aí 60 mais. Então, o idoso, aquela pessoa que está lá chegando na terceira idade, e ele seja ativo ou não, ele está realmente apto a participar desse programa. E o Viver Bem em Movimento, ele traz atividades realmente assim, para integrar, né, tanto os participantes quanto a equipe multiprofissional. Dá uns exemplos aí, para todo mundo ficar com vontade de participar. Isso, exatamente. Hoje o nosso programa, né, ele tem atendimento ao público, e é um atendimento externo e internamente. A gente, como eu falei, tem uma equipe multidisciplinar, temos acompanhamento com médico, nutricionista, psicólogo, profissionais de educação física, com atividades de hidroginástica, com atividades aeróbicas e anaeróbicas, na própria Praça da Criança, né, que acontece todos os dias, de segunda a sexta, manhã e tarde. Nós temos um vasto de atividades. E, às vezes, realmente, tem uma resistência. Um casal, nosso participante, de início, a esposa foi. É bom, vou tentar trazer meu marido. E realmente, às vezes, a gente observa muito essa resistência realmente masculina. Se a negação é grande, no homem é dobrado. Exatamente. E aí, quando a gente olha, o marido foi, ficou lá, assistiu, olhou. Realmente, vou voltar. E aí ele está lá. Quebra o gelo, né? Quebra o gelo. E ele observa que tanto a importância quanto a integração. Uhum. E realmente isso que a própria medicina preventiva, né, através da Unimed Caruaru, vem buscando e trazendo realmente para o beneficiário. Esse movimento mesmo integrativo, através das práticas, principalmente, né? Porque o programa já diz, né? Viver bem em movimento. Perfeito. E aí a gente tenta buscar e manter aquelas pessoas em movimento, literalmente. E aí temos as oficinas, né, que eu, Lígia, estamos lá. Também, né, dentro desse programa, existe o grupo de nutrição, né, e aí foi
o intuito realmente era ir além da consulta individual, né? Todos esses beneficiários, eles têm direito ao acompanhamento individual, mas tem aquele que não gosta, tem aquele que realmente não aceita Precisa também. de um estímulo, né? Isso. E aí, dentro do programa, nós temos o grupo de nutrição. E o que é que eu gosto desse grupo, que é um grupo mais fechado? É justamente compartilhar de experiências. Então, às vezes, eu sei aquele que é um pouco mais resistente e eu peço para aquele que conseguiu aderir, que viu as mudanças, né, compartilhar de experiência. Então, acaba que um estimula o outro. E o que é que eu digo? Faça a experiência, vá, olhe, veja como é tranquilo, porque às vezes existe Teste, né? Faça o Isso, palpe aquilo. às vezes existe uma resistência por algo tão simples ou até mesmo colocar dificuldade. É o horário, é o local. Aí eu tento procurar formas de incentivar. Olha, ali é um local mais central, chame alguém, tem ônibus, né? Porque na maioria das vezes eles acabam usando ônibus também. Às vezes algum familiar vai e espera também, termina, eu digo, aproveite e faça também. Né? Então, mostrar que o que conseguiu, né, as modificações, compartilhar de experiência. E esse estímulo acaba sendo muito positivo. Né? Vira um grande grupo de terapia. O grupo tem aumentado cada vez mais. Princípio, né, da mente, corpo. Isso. Isso a gente está falando do público 60 mais. Né? Imagine que é aquele público que estava em casa, né, aposentado, na maioria das vezes cuidando só do neto, ou na beira do fogão fazendo comida, ou no sofá assistindo, né, com outro que não tinha coragem para nada, que só queria estar dormindo ou desanimado. E passou a fazer atividade física, frequentar os grupos, as ações que nós temos também, né, dentro dos programas. E tem sido muito bom. Eu acho que compartilhar, né, de experiência e incentivar o outro, a gente consegue ir chegando. E a gente vê isso muito com algumas coisas que estão na moda mesmo, que colam muito por isso, pela experiência de fazer e compartilhar. Você passa aquela dica, você traduz aquela sensação boa que você teve e faz contamina positivamente aquelas pessoas. E eu acho que é importante a gente salientar que esses benefícios todos de um programa com a robustez desse, como Viver Bem Saúde e Movimento, eles estão ofertados pela Unimed Caruaru para os seus clientes e não há custo adicional nenhum para isso. Esse é um cuidado que a Unimed leva aos seus clientes, porque a gente entende que nós precisamos trabalhar a saúde das pessoas. Se temos que trabalhar, se temos que tratar as doenças, sim, nós vamos tratar as doenças da melhor forma possível. Mas é muito melhor prevenir essas doenças. Então, essas ações, e eu acho que nós temos, até aproveitando o espaço, como divulgar ainda outras ações, mesmo que a gente fuja um pouquinho do tema aqui, mas o tema prevenção, ele merece muito toda a nossa atenção. Existem outros programas em curso, né? Sim. Isso. Nós temos também o de gerenciamento de doenças crônicas, que atinge o público, né, a partir de 18 anos, onde esse público é o obeso, o hipertenso, o diabético. Perfeito. E esse gerenciamento, ele é feito justamente através do enfermeiro, né? Então, nós temos um enfermeiro que faz esse gerenciamento, esse monitoramento, e esse beneficiário, ele também pode ter o acompanhamento com o nosso médico de referência, o nutricionista, o psicólogo, as ações que envolvem também as atividades, né? E como o próprio doutor falou, sobre justamente a prevenção. Então, digamos que é um paciente, né, que iniciou o acompanhamento apenas com a característica de obesidade. E aí, durante o acompanhamento de perda de peso, consultas, aí realizou exames, né? E que também o programa vem com essa facilidade de fazer o próprio encaminhamento e a solicitação das guias. As coisas caminham. Isso. E aí, de repente, no meio do caminho, descobriu aí uma alteração
né, na glicemia. Então, se aquele paciente já está sendo acompanhado, já está sendo monitorado, será muito mais fácil manter ele, né, com essas orientações e esse acompanhamento. Então, o programa de gerenciamento, ele vem justamente com o intuito de prevenir. Então, se eu estou acima do peso, eu vou trabalhar essa perda de peso para não desenvolver outras consequências. Perfeito. Se eu já tenho aí uma alteração da minha pressão arterial, já tenho um diagnóstico, então eu vou precisar controlar para que não haja outras complicações. Né? Dentre os exames também, a gente acompanha aí o colesterol, o triglicerídeos, que gera também outras complicações. Então, acaba sendo um conjunto, né, de fatores que precisa ter esse cuidado e essa prevenção. Então, o programa ele vem justamente para trabalhar realmente essa prevenção. E as ações elas são elaboradas conforme o próprio perfil. Né? Então, as próprias corridas que a gente tem, né? A gente divulga para esse público também. O intuito é que o paciente não adoeça, né? Para que o cliente não vire paciente. Que Isso ele mesmo. esteja com a vida longa, saudável, praticando atividade, que ele esteja bem, respirando bem, se alimentando bem. Realizando suas atividades diárias, né? Assim, com facilidade. E aí, assim, do ponto de vista nutricional, o que é que eu sempre falo? Então, se hoje você vem com a demanda do excesso de peso, da obesidade, é muito mais fácil corrigir os hábitos, né? São menores restrições do que você chegar com a obesidade, com o diabetes, com a hipertensão. Uma tríade já, Isso. Né? Então, é bem melhor você trabalhar esse processo de reeducação do que chegar em uma situação que a gente vai precisar restringir mais. Né? Então, é melhor você ir fazendo essas trocas, essas modificações, do que, de fato, muitas restrições. Digo mais, você ter a opção de escolher uma alimentação saudável do que você só ter a possibilidade de, a partir de agora, se alimentar com restrição. Isso né? mesmo. Se você escolhe certo no começo, depois sua vida tem uma melhor qualidade. E aí é onde entra aquela parte da resistência, né? Então, é melhor que a gente faça pequenas modificações do que precisar realmente fazer grandes restrições. E isso é muito válido, isso em relação a qualquer doença. Quando você precisa colocar pequenas mudanças, você vai trabalhando isso ao longo dos meses, dos anos. Então, isso sedimenta de forma mais concreta e você tem mais leve êxito, também. Né? Um êxito muito maior do que aquela mudança muito radical. E muitas vezes a gente no dia a dia encontra aquela pessoa que quer resolver tudo num passe de mágica. Né? Isso. Não tem muita mágica nessa situação. Não tem. Não Inclusive, a gente não tem o pozinho mágico, porque as pessoas acham que a gente tem. Aí, como o meu papel é esse aqui, nós vivemos o melhor dos mundos, trouxemos todas as possibilidades, né? O ideal para uma qualidade de vida, uma alimentação legal, musculação, um super endocrinologista, né? Um médico de referência. Aí vamos para aquela família que se apieda que a alimentação está tão restrita, mas essa comida está tão sem sal, esse suquinho não tem um pouquinho de açúcar. Ah, não, ele está com uma parte, vou dizer meu pai, viu, gente? Certo. Tá com uma partezinha aqui do pé amputada, ele não consegue andar muito. Peraí, seu Zezinho, vamos que eu lhe levo. E não deixa aquele paciente ter a sua independência. Exatamente. Então, eu trago todo mundo aqui para a roda agora. Muito bem. Para todas as vezes em que nós, familiares, vamos dando a segunda... Não, faz assim. A gente é quem incentiva ele a não correr atrás da sua independência. A participação da família é sempre muito salutar, porque muitas vezes a pessoa é servida pelo cuidado de alguém em casa também, né? Então, é o marido que é a esposa quem cuida da alimentação dele, o pai que a filha cuida, ou a mãe que o filho cuida. Enfim, essa relação e esse bem-estar familiar, e esse, eu diria até um pouco mais,
esse empoderamento das famílias em conhecer aquilo que está se passando com aquele indivíduo ajuda sobremaneira no tratamento. Porque muitas vezes a gente não consegue mais prevenir, a gente vai, muitas vezes até o tratamento perdeu a oportunidade, mas você vai reabilitar. Você vai recompor uma função de uma maneira que ela implique em menor perda de qualidade de vida. Então, é um indivíduo que já chegou, por exemplo, na amputação, então você tem que tentar minimizar ao máximo aquele dano para que o impacto no dia a dia dele seja o menor possível. E ele tenha uma independência, ele tenha a qualidade de vida mantida. Mas ele precisa se engajar. Não há como a gente conduzir por ele. Exato. Né? Não há como eu fazer o exercício por ele, não há como eu, mesmo que eu leve o garfo à boca, quem vai mastigar e quem vai engolir é aquela pessoa. Então, e nisso, a gente trabalha aqui, eu acho que precisaria de mais uma cadeira aqui, que é o psicólogo, porque Isso. o processo de aceitação, de negação e de aderência, ele depende desses fatores todos. Né? Então, eu prescrevo lá o melhor remédio que saiu agora no último guideline da Sociedade Europeia Americana e o paciente tem a condição de comprar. Mas ele não faz mais nada do que tomar o remédio. O telhado não fica de pé se não tem alicerce. Eles acham que vai ser isso que vai salvar, né? Então, e esse engajamento da família e do indivíduo é fundamental, porque é aquele incentivo. Se dei um exemplo aqui, o marido ficou contemplando e depois aderiu. Nós temos muitos resultados desses. Sim. O exemplo, né, contagia. Exato. A gente precisa dessa interação. Exatamente. E nós precisamos também saber fazer, entregar. É preciso que você conduza essa parte agora, porque ele não está me ajudando, mas se ele conseguir ajudar nessa parte e também na outra parte, também na parte que está aqui representada. Então, essa interação é fundamental. Quando o doutor André fala isso, né, o alicerce, isso é o essencial. Hoje a gente realmente vê aí através de estudos que quando a gente se alimenta bem, faz uma atividade física, realmente nosso corpo ele vai produzir, vai gerar mais músculos. E se a gente passa a não fazer a atividade, a gente só vai perder essa musculatura. E automaticamente, se não tem essa interatividade no geral com todos os âmbitos, realmente o corpo vai ficando mais indisposto. A perca da musculação vai causar realmente aquele momento mais fraco. E aí é onde entra realmente o apoio, né, familiar. Às vezes eu não tenho condição ou tempo de ir a uma academia, de ter um acompanhamento. Mas, realmente, para a gente manter o corpo, né, em atividade, tentar buscar força, a gente pode estar adaptando. E aí, como o doutor André também citou, é toda uma junção e toda realmente aquela, digamos assim, a união. A família pega, ajuda, mas não dizer assim, vou colocar no braço e fazer por você. Realmente, cada um de nós temos que buscar, né? Não atrapalhar o processo, Exatamente. ajudar, sem muitos excessos de cuidado, né? Tem que ter atenção. Exatamente. Mas não esse excesso. E aí existe, claro, quando chega-se num nível mais elevado, principalmente na questão do diabético, né, na amputação, aí realmente eu vou ter que buscar uma adaptação. E claro que, de certa forma, a gente vai buscar a orientação e o apoio do profissional devido. Porque aí a gente vai trabalhar uma musculação adaptada, porém ele vai poder fazer, seja na academia, seja em casa, porque às vezes a gente pode utilizar um pezinho básico em casa, né? O próprio quilo do alimento, algo que realmente vai trazer aquele movimento que vai dar uma força. Então, de certa forma, se eu repito o movimento, realmente nossa consciência e o nossa mente em si vai buscar e trazer aquela memória. Para não atrofiar também, né? Exatamente. E a partir dessa memória ganha, nosso músculo ele vai estar ativado, o nosso bem-estar vai estar ativado. A pessoa que está com aquele problema, aquela doença, vai dizer, tem pessoas que se importam comigo. E ele realmente vai ter um ânimo a mais. Isso. Mas eu acho que você resgatou uma coisa interessante, Cida. E a gente
tornar mais prático e quebrar esse mito também que só dá para fazer exercício numa Se academia. foi uma academia. Né? Minha mente foi lá na pandemia, quando Isso! Porque nas diversas alternativas. hoje, e eu sempre gosto de trazer essa dica no dia a dia do consultório, por exemplo, que quem não faz exercício hoje, realmente, a gente pode dizer que é porque ele não quer. A gente tem que lembrar desse condicional. Possibilidades. Né? Essa é a verdade. Porque possibilidades existem. Você pode fazer um treino de 11 a 15 minutos, um treino funcional em casa, que você vai usar o seu tênis, no máximo um colchonete ou uma toalha, Exato. e 2 garrafas de vinagre, por exemplo. Isso. E está resolvido o seu exercício, vai mexer o corpo todinho, vai mexer a musculação, porque muitas vezes não é a carga, Isso. a repetição É o vai ser movimento. Exatamente. fundamental. Tem um exercício, e aí quero que Cida reforce isso, que nenhuma máquina de academia consegue imitá-lo, que é a prancha. Ah, meu Deus. A prancha movimenta mais de 500 músculos. 500 músculos. Não tem academia que um aparelho só exato. consiga mexer. E o que é que você precisa? Nada. Do chão. De você. Aí você. De você. E aí você pode trabalhar isso devagarzinho. Né? E várias, Explique-se. exatamente como o senhor está dizendo. Além do quantitativo de músculos que estão sendo trabalhados através do exercício prancha, a gente pode fazer as adaptações. Porque, tipo, eu, com 18 anos, posso fazer uma prancha, né, totalmente horizontal, no chão, mas aí chega alguém realmente da terceira idade e vai fazer uma prancha? Vai. Ah, mas eu não consigo agachar, eu não consigo ir até o chão. A gente vai fazer ela diagonal, com apoio da parede, com apoio do sofá, da cadeira. O sentar e levantar. Se eu sentar e levantar, até nós, com essa idade que temos, se a gente Perfeito. sentar e levantar 50 vezes no outro dia, como vamos estar? O agachamento, né? A escada. Né? Exatamente. Eu sou um grande defensor das escadas e praticante. Esse daqui é o que sobe todos os Isso, andares possíveis de provas. escada. Mas é porque ele sabe da Se puxar as importância. câmeras da Unimed. Ele sabe a importância do movimento. Quando a gente sobe dessa escada, o movimento e a importância da panturrilha. Porque a nossa panturrilha é o nosso segundo coração. E aí, com a responsabilidade da nossa panturrilha de 70% do nosso bombeamento sanguíneo, se a gente bem soubesse, realmente aderia ao defensor aqui das escadas. Subir e descer sempre pelas escadas. Porque, realmente, além de fortalecer nosso músculo, né, da panturrilha, vai ajudar na circulação sanguínea. E aí, automaticamente, nosso coração vai trabalhar de forma melhor. Né? Então, como o doutor André falou, o exercício físico hoje, ele só não é feito se realmente você não quiser. Porque a gente pode fazer em qualquer lugar, seja na academia, seja em casa, seja nas praças. Hoje, realmente, o serviço, né, ao público, tipo praças, centros de treinamentos, academias da saúde, academias da cidade. As avenidas, né? Você hoje. E eu fico muito feliz quando eu vejo aquela adesão. Meu Deus, como é que eu vou? Sei lá, vou ao trabalho, tô passando de carro. Tenho que ter cuidado aqui, porque eu tenho de gente que está correndo nessa avenida. Exato. Né? Uma adesão muito grande. Graças a Deus. Isso. E falando do ponto de vista nutricional, né? Como é que a gente pode estar fortalecendo esse músculo, Sim. né? Então, não é só tirar o açúcar ou os alimentos que contém, mas aumentar também a ingesta proteica, né? Então, adicionar no dia a dia, às vezes quando a gente trabalha lá uma anamnese, a pessoa não come nem ovos, por exemplo, né? E aí só come, às vezes, só o frango, né? Então, aumentar essa ingesta proteica que vai estar fortalecendo também essa musculatura. Eu vi um dado interessante hoje, Lígia, que algumas frutas têm uma carga de proteína, né? Então, muitas vezes a dificuldade com a proteína é muito do paladar. Né? Isso. E, principalmente se tratando do 60 a mais, do idoso, ele perde muito o paladar e isso dificulta, às vezes, a ingesta A proteica. aceitação. Né? Então, foi um dado que eu achei bem legal. Eu não tinha atentado para esse detalhe da presença da proteína nas frutas e é uma maneira aí. O brócolis também tem uma boa carga de proteína. Ou seja, são alimentos que a gente consegue inserir mais fácil no dia a dia e que tem benefício, né, além do que
dos minerais e vitaminas que eles já trazem. Isso mesmo. E às vezes, não só o público do 60+, que já é um público que já não busca tanto por suplementações vinda assim de orientações de alguém. Alguém está tomando algum suplemento, eu preciso também. Mas aí vamos imaginar aquele que pratica atividade física, né, e que já quer tomar proteína na sua forma mais sintética. Então, primeiramente, a gente vai analisar se através da alimentação você está conseguindo atingir, né, quantidades legais assim de proteína. É o famoso que é colocar a carroça na frente. Né? Isso. Eu passei Ele nem por uma- isso ele nem uma- recentemente. A carapuça já caiu. Já, tá Mas eu acho vendo? interessante. Você, Isso, e primeiramente, nossa principal fonte é a alimentação, né? Que Nossa eu pensei que isso, que eu já... mas que horas que eu tenho que tomar a proteína? a proteína. Mas calma, isso vai virar gordura. Proteína demais, o excesso de proteína também vira gordura. Se você quer perder peso, esse não vai ser o caminho. Isso, existe, né, algumas indicações, mas para trazer mesmo a facilidade para o nosso dia a dia. É através do alimento, né? Então, a gente passa a analisar o que é que a pessoa está comendo, o que é que a gente pode estar melhorando, não só pensar, quebrar isso, de tem que tirar, tem que retirar. Não, vamos acrescentar. Gosta, tá deixando de comer às vezes porque esquece daquele alimento. Então, eu gosto mesmo. Então, vamos passar a incluir esse alimento porque vai ser benéfico, né? Então, às vezes, a gente quebra muito esse clima quando a gente passa a esquecer a proibição e o acréscimo. O que é que a gente pode estar acrescentando? Então, trabalhando aí o fortalecimento, né, desse músculo, mais resistência, evitando a fadiga, por exemplo, a gente pode estar agregando, sim, os alimentos para melhorar, inclusive, essa disposição para a prática da atividade física. E eu queria fazer um reforço nessa fala e já tocar a bola de volta para você, porque essa solicitação ela é extremamente constante. Doutor, passa uma vitamina aí para ver se ela se alimenta melhor. Essa vitamina está aí, não, no seu prato. E Isso mesmo. essa, digamos, o empoderamento que dão aquelas cápsulas que muitas vezes, dependendo do laboratório, nem tem tanto Isso que mesmo. promete. Exato. Eu acredito que isso é também, bem rotineiro, né? Muito. Então, às vezes já chega até com as cápsulas, já estou fazendo uso, né? O que é que acha? Então, a gente precisa saber realmente a qualidade do que vai estar sendo utilizado. Mas a nossa principal fonte realmente é a alimentação. Come verduras, legumes, frutas, frango, peixe, ovos, arroz, feijão, raízes. O nosso cuscuz. O nosso cuscuz. Ele por si só não é o vilão. O Perfeito. pão por si só, ele não é o vilão. É a frequência do consumo, são as combinações, né? Então, assim, é bem diferente. Aquela pessoa que chega e diz assim, olha, agora o pão eu não vou tirar de jeito nenhum. Tudo bem, eu não vou tirar o seu pão. Vamos fazer o seguinte, vamos manter e acrescentar outros alimentos. Escolha 2 dias na semana que você vai comer o seu pão, de preferência com proteína. Isso. E vamos começar a acrescentar o inhame que está faltando, a macaxeira, a batata doce, a banana, uma papa de aveia, que às vezes a pessoa também gosta, né? Então, não é retirar, é entender que você pode consumir, desde que tenha controle, limite, e acrescentar outras opções. Vou fazer uma provocação, Lígia, para também a gente reforçar, porque às vezes existem alguns alimentos que ganham um poder mitológico, né? E tapioca é um deles. Isso. Tapioca era uma coisa assim, o povo fitness adorava comer tapioca, achando que estava fazendo o melhor negócio do mundo. E execrava o pobre do cuscuz, que e o próprio pão também, né? Muito melhor nutricionalmente do que a tapioca. E proporciona mais energia, inclusive, né? Então, é saber realmente fazer essas substituições. É porque vem muito o modismo, vem o que você chegou lá na academia e pediu para você fazer a mesma coisa, desde que não serve para todo mundo, né?
Então, Isso é uma coisa muito comum. isso. E aí, às vezes, as pessoas ficam até surpresas quando eu mantenho cuscuz na alimentação. Você pode comer cuscuz. Agora, vamos melhorar a forma de preparo e vamos ver quais uma melhor combinação. Então, eu posso estar adicionando a aveia Aveia, né? no preparo do cuscuz e não comer ele puro, assim, sem nenhum tipo de acompanhamento. Então, acrescente um ovo, Uma colher de um manteiga. frango. Talvez a colher, dependendo do tamanho. Isso mesmo. E gosta de comer salada? Então, adicione essa salada junto desse preparo. Você vai diminuir a quantidade desse consumo. Come com mais consciência e tá feliz, porque não deixou de comer o cuscuz. Eu já estou saindo feliz, porque pode comer o cuscuz Tá com vendo? manteiga. Só para fixar isso na cabeça de quem está nos acompanhando, eu vou parafrasear uma propaganda antiga de um determinado produto alimentício, que eu não vou fazer propaganda de graça aqui, que dizia assim: existem 1000 maneiras, né? Então, realmente existem 1000 maneiras de você ter uma alimentação saudável. Não existe só uma maneira. Exatamente. Existe tal qual uma roupa que se adequa, né? Tal qual aquilo que mais se adequa a cada um de nós. Então, Isso. acho que é importante ressaltar que muitas vezes o tratamento tem que ser individualizado, aquela regra geral para muitas coisas existe, mas você tem às vezes que fazer o ajuste fino Precisa. com o limiar da pessoa para Sim. dar essas coisas. A mesma coisa são as verdadeiras formiguinhas, né? Gosto muito de doce, após o almoço eu não dispenso doce, gosto de bolo, tudo bem. Então, vamos ver que doce pode estar sendo associado e como a gente pode estar substituindo. Gosta de bolo? Vamos substituir uma farinha branca, né, o trigo, por uma farinha de aveia. Vamos substituir o açúcar por uma uva passa, que também pode adoçar. Vamos fazer um bolo de banana, que naturalmente, né, vamos adicionar uma canela, que também proporciona um sabor legal. E até um efeito termogênico. E isso tem um efeito termogênico também. 1000 maneiras. Né? Eu só tomo café se for com açúcar. Tá, então vamos reprogramar esse paladar, diminuindo a quantidade, adicionando uma canela, ou se a pessoa preferir realmente não tomar com nenhum tipo de adição, vá reduzindo gradativamente aquela quantidade Se adaptando, né? e vai se adaptando, né? Então, existe sim muitas possibilidades. Bom, a gente está indo para o final da nossa conversa e eu acho que a gente precisa fazer um friso aqui, porque tem uma participação importante, tanto da atuação médica, da atuação nutricional e da atuação do educador físico no pré-diabetes. Exato. Para definir o pré-diabetes, e às vezes as pessoas me perguntam, existe? Existe. Ainda bem que existe. Ainda Na bem. verdade, é realmente um estágio antes do diagnóstico definitivo de diabetes, quando a glicemia em jejum está entre 100 e 125, ou a hemoglobina glicada, que é um outro teste que a gente também lança a mão para avaliar o nível da glicemia, está acima de 5,7 e abaixo e até 6,4. E também no teste de tolerância, quando a gente usa um açúcar e faz um teste 1 hora depois, que hoje é o teste mais recomendado pela Federação Internacional de Diabetes, quando esse valor está acima de 155, você também vai ter o diagnóstico estabelecido de pré-diabetes. Mas é uma situação reversível e passa por quê? Pela alimentação e pelo exercício. Então, A prevenção. Aqui. total. O pré-diabetes é uma chance que a gente pode ofertar àquele indivíduo de ele não ter o carimbo definitivo de diabetes. Então, eu acho que é importante a gente explorar nesse final, já que nós estamos remetendo ao 14 de novembro, tudo isso que a gente está conversando, né? Então, eu queria que vocês fizessem as contribuições nesse sentido, para que a gente possa deixar bem sedimentado na cabeça que se o próprio diabetes hoje já não é mais uma sentença sem reversão, o pré-diabetes, esse sim é que pode ser revertido. Já é cientificamente comprovado, né? E Isso. bem comprovado. Isso mesmo. Então, se você aí, né, de repente
realizou os seus exames, fez o acompanhamento e teve aí esse resultado, nada melhor do que buscar o profissional para estar orientando, né? E saber que, do ponto de vista alimentar, como eu citei, existe sim essas possibilidades, trocas, né? E conhecer bastante o alimento, porque na maioria das vezes eu encontro a dificuldade até mesmo de você saber o que está comendo, né? De não enxergar o prato, a quantidade, né? Então passar realmente a comer com conscientização, mastigar bem os alimentos, distribuir ao longo do dia, né, essas refeições, mesmo a gente tendo uma vida tão corrida, todo mundo não tem tempo, todo mundo acaba recorrendo ao que é mais fácil, ao que é mais prático, mas a gente como profissional vai estar orientando que existe sim praticidade. A partir do momento que a gente se programa, se organiza, determina um dia na semana, por exemplo, para que eu possa fazer, ir ao mercado, ir na feira livre, por exemplo, e buscar alimentos também, principalmente da safra, porque pode ser um alimento que vai ter um custo menor. Perfeito. Né? Essa semana eu vou adicionar na minha rotina o inhame. Então, na próxima semana eu adiciono a macaxeira, na outra eu adiciono a batata doce, se eu não puder fazer 2 na mesma semana. Essa semana eu só consigo adicionar 3 opções de frutas, não tem problema. Desde que ao longo do dia você passe a adicionar frutas variadas, né? Diminuir o alimento industrializado, principalmente aquele que é ultraprocessado, né? E quebrar mais assim esse mito de que é somente o açúcar, tá? Então, aquela bolacha de água e sal que consome, acha sem que... contar. Sem contar. Tem que comer o pacote todo, né? para ficar saciada. Então, existem substituições. Eu posso fazer uma receita de uma panqueca caseira, que é super prático de fazer, né? Apenas com 3 ingredientes, ovo, banana e aveia. Eu posso optar por um biscoito de arroz, que apenas o ingrediente na composição é arroz, né? E trabalhar justamente essa quantidade e a qualidade, né, do alimento, e tendo sempre essa programação, essa organização. Porque a partir do momento que você consegue fazer isso, é muito mais fácil você aderir às mudanças. Perfeito. E na atividade física, Cida? Desse jeito, né? Realmente é priorizar, né? Como Lígia falou, como o senhor falou, realmente a gente precisa priorizar, né? Já a Ilma também agora vai dar uma mudada aí no pensamento, né? Tipo, Não, já tô. meu pai vai começar a fazer alguma atividade. Aí tá caminhando bastante. Olha, tá assim. vendo? Que bom. Mas é exatamente Bastante. isso. Você que realmente, ou já realmente se diagnosticou, né, com alguma doença crônica, ou especificamente o diabetes, você que fez algum exame, como Lígia falou, e se viu aí no pré-diabético, é ter um olhar mais crítico, mais cuidadoso. Eu não faço atividade física. Então vamos lá, vamos começar pelo menos com uma caminhada diária. Eita, diariamente eu não vou conseguir. Tudo bem, então vamos 3 ou 4 vezes na semana, 20 ou 30 minutinhos. E a partir daí a gente vai pegando aquele gosto, vai realmente mudando o hábito. E quando a gente muda um hábito, geralmente a gente começa com a aceitação. E a partir daí a gente torna realmente um hábito e vai sentir falta da própria prática do exercício físico. Então, se eu me alimento melhor, se eu busco realmente com frequência estar passando com avaliações médicas, revendo os meus exames, olhando minhas taxas, automaticamente eu vou querer realmente ter mais qualidade de vida, ter mais saúde. E para isso eu vou precisar fazer uma musculação, fazer uma caminhada, buscar pedalar, nadar, enfim, algo que realmente me traga uma satisfação. E nada melhor do que a gente fazer o exercício físico, se alimentar bem e manter aí a alma, o espírito, tudo conectado com boas vibrações, né? Perfeito. Doutor André, não vai embora, não. Tem só mais, me dê mais só um minutinho para mais uma pergunta. Boa. É que não dá pra gente sair daqui sem falar um pouquinho do tratamento, que a gente falou de prevenção, e deve estar todo mundo assim, eles não vão falar da Ozempic, eles não vão falar das insulinas. Então, dentro da ética profissional de vocês, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão do tratamento, a confusão que está se tendo agora, porque tá todo mundo tomando remédio diabético. Então, faça uma consideração a respeito disso também, por favor. Perfeito. Na verdade, o tratamento, a gente
remete à primeira situação de definir qual é o tipo de diabetes. Se um tipo 1, ele vai exclusivamente ser tratado com insulina. Existem vários tipos de insulina e a combinação delas vai conseguir tratar adequadamente esse paciente, junto com a monitoração glicêmica adequada e tudo que a gente já conversou aqui sobre alimentação e exercício. Para o diabetes tipo 2, o leque de opções é bem maior. Existem vários medicamentos, boa parte deles de forma oral, em comprimido, mas, sem dúvida, a sensação do momento são essas canetas pela a força que elas têm. Né? Não só a publicidade, mas, de fato, os dados são muito favoráveis no que se refere à perda de peso, já que o sobrepeso e a obesidade são um grande fator de causa da diabetes tipo 2. Então, pelo impacto no peso, muitas vezes esses tratamentos seriam os mais adequados possíveis. Entre ser adequado e a gente conseguir fazer, às vezes existe um gap muito grande e esse gap passa pelo custo. Esses medicamentos novos, eles são de custo elevado e ainda a gente não consegue fazer uma massificação do uso, porque o acesso a eles é mais restrito devido a esse custo elevado. E, portanto, muitas vezes o paciente usa por períodos pequenos, 1 mês, 2 meses. Então, esse benefício não vai acontecer da maneira que devia. E, além de que a gente tem um uso inadvertido, inapropriado por pessoas com o chamado uso estético dessas canetas por causarem realmente uma perda de peso. Mas, de fato, bem indicado, eles têm benefícios comprovados, redução de risco cardiovascular, redução de complicações do diabetes. Agora, realmente, a gente ainda precisa que esse custo venha a níveis mais baixos para que a gente possa ter mais gente se beneficiando dessas medicações, muito embora nós temos medicações muito boas e que agregam muito benefício à saúde das pessoas que hoje precisam tratar o diabetes. Perfeito. Para mim está respondido para vocês. Também. Com certeza. Bom, eu acho que a gente teria aqui mais um outro podcast para fazer, porque se a gente for esticando os assuntos, eles vão tendo muito mais lenha para a gente botar nessa fogueira. Eu espero que vocês que acompanharam possam compartilhar esse conteúdo, se gostaram, e levar essa informação para mais pessoas, porque esse é o intuito quando a gente traz um conteúdo dessa forma, é informar para empoderar e as pessoas se cuidarem mais e prevenir as doenças. Exatamente. Agradecer a Lígia e a Cida a participação de vocês, foi massa. Agradecer novamente a minha companheira de bancada, Jailma. Esse é o Unimedcast da 2ª temporada, e para você que não acompanhou a primeira, é só checar lá os episódios anteriores e você vai ter muito conteúdo para aprender sobre a Unimed, sobre saúde, e nós estamos aqui no nosso jeito de cuidar e reforçar que as pessoas devem mudar um hábito. Viver em movimento também, né? Isso. Sim. A gente deseja que você que está aí do outro lado, a cada programa tenha essa consciência sobre si, do quanto você também pode mudar aí alguns rumos da vida diante do seu autocuidado. Autocuidado que é desde a prevenção, desde a alimentação, da musculação, da visita regular a um especialista, ao seu médico. E o intuito é esse, evitar que sejam pacientes, e sim que sejam sempre clientes felizes e satisfeitos. Obrigada, meninas, Nós que agradecemos. pelas Isso contribuições mesmo. tão generosas conosco aqui. Agradeço pela participação, né? Espero ter contribuído aí com algumas informações e estamos aqui, né? Para o que precisar. Vem mais spoiler. Exatamente. E claro que a gente agradece, né? Não só em participar de um quadro tão importante quanto o Unimedcast, né? E realmente façam uso do podcast, assistam, repassem, propaguem e realmente mudem um hábito, que isso é essencial para nossa saúde e nossa qualidade de vida. Até a próxima, Um pessoal. abraço. Tchau. Tchau, tchau.